certinho já. Parece. Ah, tá. Tá sim. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui na nossa casa. Boa noite a todos que nos acompanham de seus lares. Boa noite àqueles que neste momento não estão conosco, mas sabemos que depois, mais tarde, vão estar vendo, assistindo as nossas palestras. As nossas palestras ficam gravadas, né? Então você pode estar vendo, revendo. Há várias palestras na nossa página no Facebook, no Instagram. Vocês podem estar procurando ali de acordo com o tema de seu interesse ou seguindo na sequência em que foram apresentadas, né? A gente vem fazendo essas palestras desde a época da pandemia, né? Então tem bastante conteúdo, tem um bom conteúdo lá para que você possa estar assistindo. A nossa casa está funcionando, neste momento nós estamos aqui conversando com vocês e o pessoal está trabalhando, está atendendo, o pessoal do passe, da desobsessão, do centro cirúrgico, a casa está funcionando. Talvez vocês ouçam alguns comentários aí, algumas palavras de fundo, porque a nossa casa está em trabalho, em funcionamento. Graças a Deus, não é? Então, boa noite a todos. Quem não colocou ainda a jarrinha com água, a garrafa ou o copo, pode colocar, que a gente vai fazer vibração, pedindo a fluidificação das águas, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que já permita a fluidificação de nossas águas, colocando ali o remedinho necessário para cada um de nós. Neste momento, nós vamos procurando nos acalmar, nos tranquilizar, sentando de uma forma confortável, procurando respirar com tranquilidade. A nossa respiração contribui muito para que a gente possa se acalmar e se concentrar naquilo que nós vamos estar conversando um pouquinho. Neste momento, nós convidamos a todos para que fechem os olhos e para que procurem sentir um abraço amoroso do seu mentor, do seu anjo da guarda. Procurem sentir que ele te envolve, um abraço de amigo, um abraço de irmão, daquele companheiro que está sempre contigo, conversando contigo através dos teus pensamentos, trazendo ideias, sugestões, conselhos. Esse querido amigo que está ao nosso lado, com a permissão de Deus, nosso Pai. E nós somos muito gratos a Ele por estar conosco. E vamos pedir às equipes dos índios Itaporã e Brogotá que entrem em nosso lar, fazendo a limpeza de todos os cômodos e deixando a nossa casa serena, iluminada, protegida. Vamos pedindo aos índios que façam também a limpeza da nossa casa, da fraternidade do amor, passando por todos os ambientes, envolvendo a todos os trabalhadores assistidos. Os índios vão
fazendo a limpeza e a proteção de nossa casa, envolvendo esta casa em muita luz. Cumprimentamos os caboclos, os pretos velhos, a fraternidade dos humildes e o doutor Bezerra de Menezes, querido irmão e exemplo de caridade, de amor ao próximo. Com o doutor Bezerra, seguimos até a mãezinha, Maria de Nazaré, sentindo agora o seu manto azul nos envolvendo, com muito amor, com muita tranquilidade. E vamos colocando a nossa cabeça no colo de nossa mãezinha, entregando a ela qualquer preocupação. Vamos sentindo que nossa mãe nos envolve, nos acolhe, nos tranquiliza. Sentindo agora o nosso coração amoroso e sereno. Vamos com nossa mãezinha até o Mestre Jesus, querido Mestre, que nos envia os seus mensageiros a todo momento. Muita gratidão ao querido Jesus, que possamos estar com o nosso pensamento ligado ao nosso Mestre. E com Jesus agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, tudo que temos, todas as oportunidades que Ele nos dá. E assim, repletos da luz e do amor de nosso Pai, desse amor e dessa luz que temos em nós, porque somos seus filhos. E assim que nós vamos abrir esta conversa e vamos seguir até o final, quando fizermos as nossas vibrações. Graças a Deus. Nós estamos aí com algumas pessoas nos acompanhando que têm afinidade com esse tema dos jovens, alguns psicólogos, terapeutas, educadores, estão convidados a colocar nas nossas conversas, no nosso chat, a sugestão de um livro, uma frase bonita que escutou, algum comentário que nos ajude, que colabore com esse tema. Estão convidados a colocar aqui no chat uma sugestão que esteja relacionada ao tema da juventude. Nós hoje vamos falar mais sobre a ótica espírita. Então, nós vamos trazer o assunto para o espiritismo. Antes de entrarmos na nossa doutrina e no que ela traz sobre esse assunto, nós fizemos uma ligeira pesquisa na internet para ver do que se fala quando o tema é jovem ou juventude. Então, em poucas palavras, nós vamos colocar aqui algumas observações. Levando em conta a Organização Mundial da Saúde, nós consideramos dos 10 aos 11 anos de idade até os 19, que seja a juventude uma fase de transição. Mas que dentro deste momento de transição, nós poderíamos aí estender até os 23, 24 anos, se considerássemos algumas mudanças que acontecem na fase da juventude, principalmente as mudanças psicológicas. A fase da juventude tem muitas alterações. Em que âmbitos? Biosocial, cognitivo e sociocultural. É uma fase em que o jovem se questiona muito sobre a sua vida e o seu papel na sociedade. Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel? Como devo agir? O que devo fazer? São fases de desafios, mas também de muito crescimento. São fases em que podem surgir o medo e a insegurança, mas que devem ser vistos. Toda esta fase precisa ser vista como uma fase natural. E aqueles que são responsáveis pelos jovens, suas famílias, ou nas escolas, onde o jovem passa boa parte do tempo, aqueles que são responsáveis
precisam compreender esta fase natural e transitória, respeitando inclusive os momentos em que o jovem prefere não conversar, prefere ficar em silêncio, procurando trazer diálogos, conversas, um diálogo amigo. Nós sabemos que é uma fase onde acontecem mudanças hormonais, então o corpo se modifica, onde há certas exigências da sociedade, exigências entre os amigos, exigências dos pais, da escola, ou exigências que o próprio jovem coloca para si, não é? Porque muitas vezes nós mesmos nos cobramos, exigimos de nós alguma superação, algo que nós gostaríamos de realizar, mas nem sempre conseguimos imediatamente, não é? Os adultos são responsáveis, como nós dissemos, por ajudar o jovem nessa transição. Quando essa ajuda falta, o jovem pode se sentir sozinho, pode ficar rancoroso, pode criar uma certa desconfiança, pode perder a confiança naqueles que estão com ele. Tudo isso acontece muitas vezes sem que o próprio jovem tenha consciência do que está acontecendo com ele. Embora hoje nós sabemos que o interesse dos jovens pela ciência, pela biologia, pela psicologia está cada vez maior. Então, eles estão procurando entender o que acontece com eles, não é? Mas muitas vezes eles agem de uma forma que nem eles mesmos estão compreendendo, né? Ou agem por impulso e depois talvez se arrependam, ou talvez entrem em alguma confusão, não é? Mas nem sempre eles conseguem evitar aquele impulso, né? Algumas vezes nós vemos situações mais delicadas que os jovens acabam se envolvendo justamente por não pensar muito ou por talvez buscar chamar a atenção ou buscar de alguma forma estar ali se entrosando com aqueles amigos, com aquelas pessoas que estão com ele, ou de alguma forma mostrar que ele tem algum valor, algum poder. Muitas vezes se envolvendo, né, com vícios, com drogas ilícitas, mas não podemos esquecer das drogas lícitas, não é? Então temos as ilícitas e as lícitas, aquelas que são permitidas. Por exemplo, hoje em dia, muitas vezes acontece o que a gente fala de ciberdependência. Então, a ligação com a internet, com os jogos, com o videogame, com tudo que está ligado à web, né, ao computador, causa ali uma certa dependência, afastando o jovem da família. Mas a gente pode até arriscar aí que muitas vezes são os pais que se envolvem tanto com os jogos, ou com o trabalho, ou com a internet, ou com tudo que vem da internet, né? E acabam também se afastando dos filhos, de forma que a família muitas vezes é vista assim, como cada um em um cômodo da casa, utilizando ali o seu celular, o seu computador, ou mesmo a televisão. E os momentos em família estão ficando reduzidos, né? Mas algumas famílias já têm discutido isso e estão atentas e estão criando momentos onde a família se reúne, onde a família viaja junto, onde a família faz um passeio junto, um almoço em família, não é? Então é preciso criar esses momentos em que a gente possa se desligar, se desconectar e prestar mais atenção uns nos outros. Em quantos momentos do dia nós olhamos nos olhos daqueles que estão conosco? Quanto tempo do nosso dia nós passamos olhando para a telinha, para o celular, para o computador? E quanto tempo do nosso dia nós passamos conversando, olhando nos olhos, dando os nossos ouvidos, a nossa atenção,
aqueles que estão conosco. Será que nós conseguimos fazer essa avaliação? Então, dentro do assunto da nossa doutrina, nós vamos ver, começando por Kardec, né? Kardec era um educador, nós sabemos, discípulo de Pestalozzi, que também era um educador suíço. Pestalozzi acreditava que os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem da criança. Ele acreditava que a principal função do ensino é levar a criança a desenvolver habilidades naturais e inatas. E aí o Kardec, discípulo de Pestalozzi, dizia assim, que pela educação se transformará a humanidade. Então nós temos a nossa doutrina, um codificador, né? Toda as obras de Kardec, tudo que Kardec nos traz, e muito mais, porque Kardec tem livros didáticos, Kardec tem manuais onde ele coloca ali métodos para os professores, orientações para os pais. Então Kardec tem muito material relacionado à pedagogia. Então, nós falamos aí em pedagogia espírita, com orientação de Kardec. Falando em Kardec, nós citamos aí uma frase dele, vamos citar uma outra. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Mas nós temos também uma frase de Leon Denis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo falemos ao seu coração. Então, não é só uma questão de dar informações, não é de transmitir algo. E hoje em dia na pedagogia já se discute isso. Nós queremos ir além, nós não queremos simplesmente transmitir uma informação, nós queremos que aquela informação seja compreendida, que a pessoa, o aluno, o filho, o jovem, ouça com o coração, que participe daquilo que ele está ouvindo, que dê a sua opinião, que fale sobre os seus sentimentos, né? Que não apenas ouça. Então, o Leon Denis tem mais uma frase: o estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. Então, a doutrina nos traz, né? Sócrates também repetia: conhece-te a ti mesmo, o filósofo Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. O quanto é importante buscar este conhecimento. Já não é mais uma questão de repetir informações, ouvir e repetir o que eu ouço, mas pensar naquilo que eu ouço e verificar se aquilo tem a ver comigo, de que forma eu compreendo aquilo e de que forma eu posso participar utilizando aquele conhecimento. Nós tivemos uma grande pedagoga também, que é considerada a grande dama da educação brasileira. Vocês sabem o nome dela? Anália Franco. Temos até um bairro aqui, próximo à nossa casa, né, que se chama Anália Franco. Anália Franco disse: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Porque Anália Franco, desde muito cedo, assim como Allan Kardec, foram jovens que fizeram a diferença. Começaram muito cedo, começaram jovens. Anália Franco, desde muito jovem, se preocupava com as crianças abandonadas, com as crianças que não tinham oportunidade de estudo. E ela acreditava que não era somente recolher e ajudar aquelas crianças que estavam necessitadas do pão também, que, como diz Bezerra de Menezes, é preciso levar o pão material. Como alguém pode ouvir e entender se está com fome, não é? Então, Anália Franco se preocupava com essas crianças, em dar o pão, mas também se preocupava em promover essas crianças, para que elas se sentissem capazes de fazer algo por elas mesmas. Então, criou-se e vem se falando muito nisso nas atividades profissionalizantes, né? Não é de hoje que muitas pessoas lutam aí para oferecer cursos, para que os jovens
não somente estudem e recebam uma merenda, um alimento, mas que os jovens aprendam uma profissão, para que futuramente possam exercer um trabalho, possam ter um salário, possam se sustentar, ajudar a sua família, não é? Então, olha como a Anália Franco tinha essa visão da caridade, né? Que não é a caridade que somente dá o peixe, mas que ensina a pescar, como a gente costuma falar de vez em quando. Nós recomendamos que procurem a literatura espírita relacionada à pedagogia, nas obras de Kardec, nas obras de Leon Denis. Leon Denis tem um material um livro que se chama Leon Denis Fala aos Jovens. É um livro de Adeilson Salles. Temos também, esse é mais difícil de achar, mas vale a pena, Leopoldo Machado, que falou muito à juventude espírita. Temos hoje, na internet, vocês vão encontrar lá um site, www.kitevangelho.com, ou no Facebook, Espiritismo Luiz Hu, com H.U. Rivas. Eles têm desenvolvido um material para as crianças da nossa doutrina, colorido, com jogos, com atividades, com temas relacionados à nossa doutrina, a reencarnação, reforma íntima, a lei de causa e efeito, o mundo espiritual, como funciona. E eles têm colocado nestes livros a língua inglesa e a língua espanhola. Então, hoje a nossa doutrina viaja o mundo, não é só no Brasil. Nós já temos os livros espíritas aí traduzidos para mais de 30 países, né? Então, esse site, www.kitevangelho.com, ele produz livros para as crianças, não é? E nós dizemos que devemos começar essa educação, essa divulgação da nossa doutrina para as nossas crianças. Não vamos esperar que eles se tornem jovens, vamos divulgar desde a infância, para que na sua juventude eles tenham recursos, informações e consigam conduzir, ter uma visão diferente do que acontece com eles. Como dizia Jesus, depende do ponto de vista, não é? Nosso Evangelho fala sobre o ponto de vista. A forma como nós encaramos as coisas que acontecem conosco faz muita diferença. Acreditar que existe um outro mundo, além desse, um mundo espiritual, faz muita diferença para nós, porque nós deixamos de nos preocupar em resolver tudo imediatamente, em ter tudo de bom e de melhor, em ter todos os bens materiais, em ter poder. Deixamos de nos preocupar em ter a palavra final, não queremos mais comandar ninguém, ter a palavra final sobre ninguém. Percebemos que existe um motivo para tudo o que acontece nas leis de causa e efeito. Então passamos a nos concentrar nas nossas atitudes, né, e menos nas do outro. A doutrina espírita traz para nós uma grande reflexão sobre o que nós somos e qual o nosso papel aqui nesta encarnação, aqui na Terra. E é justamente esse questionamento que a juventude se faz, não é? Os jovens estão sempre se questionando quanto à sua capacidade, quanto ao seu papel, o que vim fazer aqui? Qual é a minha tarefa? Será que eu sou bom? Será que eu tenho capacidade? E quem é que vai ajudá-los com essa autoconfiança a acreditar em si mesmo? Senão aqueles que são responsáveis por eles e que precisam ter perseverança, ter paciência, mas principalmente ter muito amor. Alguns espíritos já trazem para nós uma literatura mais acessível, mais juvenil, com a linguagem mais jovem, inclusive usando ali algumas gírias. Vamos citar dois. Patrícia, com o livro Violetas na Janela, e Luiz Sérgio. O primeiro livro dele foi O Mundo que Eu Encontrei. Luiz Sérgio foi, na trajetória dele, O Mundo que Eu Encontrei, que fala
sobre como ele viu a situação de desencarne dele, o que aconteceu com ele logo após o desencarne, e depois, ao longo do tempo, ele vai trazendo livros que trazem temas relacionados à juventude. Podemos citar drogas, aborto. Um dos últimos livros de Luiz Sérgio é o Game Over. Game Over, ele vem falar sobre aquilo que nós estávamos comentando, sobre o uso excessivo da internet, dos jogos, né, do videogame. Então, esse livro é uma sugestão nossa. Então, procurem a literatura, procurem estudar. No programa Pinga Fogo, vocês já ouviram falar no programa Pinga Fogo? Então, no YouTube, se você digitar, procurar lá programa Pinga Fogo, vocês vão ver o Chico Xavier falando sobre temas diversos, não é? Então, em 1972, fizeram uma pergunta sobre os jovens para o Chico Xavier. Perguntaram assim: a inquietação da juventude é uma constante desde muitos séculos. O homem, numa faixa etária que vai de 16 a 23 anos, é rebelde. Depois ele acaba se adaptando e sendo integrado à sociedade. No exato instante em que o homem se adapta à sociedade, o seu espírito evolui ou se acomodou? Então, já que nesta pergunta entendemos assim, que o entrevistador estava ali pensando, a fase da juventude é uma fase rebelde, né? Então, quer dizer que quando ele se torna adulto, ele evoluiu? E nós vamos ver que em momento algum, na resposta de Chico, ele utiliza essa palavra rebelde. Porque nós não vamos considerar e nem podemos classificar um grupo tão amoroso, tão entusiasmado, tão alegre, né, que traz para nós tantos momentos de alegria e que tem tantas virtudes, não vamos classificar ou rotular como um rebelde. Nós vamos ver que o Chico não usa essa palavra, né? Porque sabemos e entendemos que é um momento de transição e que deve ser compreendido por nós. Nós já fomos, nós passamos pela juventude, ou talvez aqueles que estejam conosco agora estejam passando. Se você está passando, procure se compreender, que é natural, certas inquietações são totalmente naturais. Então vamos ver um trechinho da resposta do Chico. O Chico coloca assim, que quando nós nos adaptamos para o bem é sempre o bem dos outros, porque o bem dos outros nasce do nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos, mas isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores, trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós nem sempre compreendemos. Mas os nossos jovens precisam da nossa compreensão. Isso é o Chico falando, né? Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem, mas não devemos frear neles um impulso à libertação, para que eles se realizem, para que se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de criaturas amadurecidas na experiência física, podemos ter independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista. Então, o Chico aqui alertando que muitas vezes os nossos filhos, os nossos jovens não vão ter o mesmo ponto de vista, eles vão pensar de uma forma diferente. Então, cabe a nós respeitar, né? Respeitar as diferentes opiniões e os diferentes pontos de vista. Falamos de uma experiência de quase decênios em que temos visto dezenas, talvez milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros, em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retarda o progresso individual e ocasionam tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Então, muitas vezes existe ali um amor que sufoca, né? Um amor possessivo, em que os pais não permitem que os filhos
coloquem a opinião deles, ou que através de um diálogo, uma conversa amiga, nem sempre esses filhos são ouvidos, né? Sabemos também que muitas vezes os filhos estão em momentos que não querem a conversa, mas existe um momento certo para tudo, não é? E nós temos essa consciência. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que fugiram em casas de saúde, se refugiam em casas de saúde, que abandonam os seus deveres, que fugiram para a indisciplina, que desertaram do estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva. Então, eles se sentem muitas vezes sufocados, né? Então, se nós não criamos em nosso lar, por isso que nós recomendamos o Evangelho no lar, a prece, o seu tratamento espiritual, a busca da reforma íntima, a busca do ambiente mais tranquilo, porque sabemos que somos ali imperfeitos, em alguns momentos vamos escorregar, vamos perder a paciência, mas vamos buscar, vamos retomar, porque nós como espíritas sabemos que é importante nos esforçarmos para vencer as nossas más tendências. Então, através desse esforço, nós vamos procurando o diálogo amigo dentro da nossa casa. Ao mesmo tempo, vemos tantos pais e mães, orientadores, tutores, chorando porque não podem segurar os seus jovens. Por que não podemos amar uns aos outros na condição de jovens e adultos, cada qual vivendo dentro da sua época e de sua experiência física? Por que nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, nossos filhos, nossos continuadores? E aí o Chico lembra a questão 385 do Livro dos Espíritos, onde está escrito: nossos filhos são espíritos que vieram de outras condições diferentes da nossa, são credores de nosso maior respeito. Nós falamos em diálogo e precisamos de diálogo, falamos em comunicação e precisamos da comunicação, não apenas nos dias de discussão, né, nos dias difíceis. Então, esse diálogo não é somente quando acontece algum problema, quando há algum conflito. É um diálogo que deve existir sempre, né? Onde a gente mostra o interesse por aqueles que estão convivendo conosco. Como foi o seu dia? Como foi na escola? Você está bem? Você está conseguindo acompanhar os seus estudos? E os seus amigos? Nós nos interessamos. Nós mostramos que estamos interessados em ouvir uns aos outros, não interessados em incomodar, em conduzir a forma de pensar do outro, mas interessados em ouvir e nos preparando para aceitar as diferentes opiniões. E nem sempre a nossa opinião será a que vai prevalecer, mesmo porque nem sempre nós estamos certos. Não é? Nós aprendemos muito com os nossos jovens, com os nossos filhos, com as nossas crianças, que muitas vezes trazem ideias, sugestões diferentes, que talvez à primeira vista para nós às vezes não sejam ideais, mas quando nós refletimos, muitas vezes nós percebemos que é sim uma possibilidade, que é uma outra forma de encarar o que acontece conosco. Conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos pais como grandes amigos que se interligam através de suas experiências. Diálogo nunca foi pancadaria verbal. Então, olha só a observação aqui. Conversar não é discutir. Quando nós discutimos querendo nos impor, nós não estamos conversando. Então, estamos aqui falando de uma conversa, um diálogo amigo. A comunicação nunca foi um sistema de censura sistemática. Então, não é conversar para criticar, para se impor, para controlar. É conversar lembrando do que Jesus nos ensina. Fazei aos outros o que gostaria que fizessem para você. Se coloca no lugar do outro. Porque se hoje somos pais,
antes fomos filhos, em outras encarnações fomos filhos também. Nesta encarnação também já fomos filhos. Então, de que forma eu gostaria que aquele pai, aquele filho me tratasse? De que forma que eu gostaria que o outro me tratasse? É por isso que Jesus coloca: ama teu próximo como a ti mesmo. Fazei ao outro o que gostaria que fizesse para você. Então, nós percebemos a importância do respeito, do amor, da amizade, dos nossos relacionamentos. E não podemos tratar-nos uns aos outros como se fôssemos inimigos. Nós somos irmãos, pais, filhos, parentes, amigos, esposos, esposas, tios, tias, companheiros. Mas acima de tudo, somos espíritos imortais, filhos de Deus, cada qual sendo um mundo original criado por Deus, trazendo as nossas experiências diferentes de outras encarnações, trazendo os nossos defeitos e as nossas conquistas, as nossas virtudes, porque cada um daqueles que convivem conosco tem ali as suas virtudes, as suas conquistas de outras vidas, mas traz também ali os seus defeitos, os seus pontos mais difíceis, que justamente tem que ser trabalhado nesta encarnação. Mas como é que vão conseguir trabalhar esses defeitos? Quando nós nos apoiamos uns aos outros, quando nós nos ouvimos e entendemos que estamos juntos para nos auxiliar. Aconselhemos os nossos jovens, ainda Chico falando, aconselhemos os nossos jovens, amparemos os nossos jovens com as nossas experiências e que eles nos amparem com a sua força e nos amem, que nós todos precisamos de amor, mas que haja aquela fronteira que nós chamamos respeito, para que cada um seja ele mesmo e para que nós possamos viver em paz uns com os outros. Importante que a gente seja o que a gente é, que a gente fale o que a gente sente, né? E não que a gente use simplesmente uma máscara ou uma atitude para disfarçar, porque muitas vezes não queremos conversar, não queremos demonstrar o que estamos sentindo, né? E nós sabemos que muitas vezes, no passado, o que houve? Muitos pais forçavam seus filhos a seguir carreiras, como por exemplo, se tornar um padre, um doutor, um engenheiro, e nem sempre aqueles filhos, aqueles jovens estavam interessados. Muitas vezes eles tinham outro interesse, mas não colocavam a sua vontade, porque tinham medo de serem criticados, né? não serem aceitos. E hoje em dia não, hoje em dia nós temos testes vocacionais, nós discutimos a importância de se gostar daquilo que se está fazendo, porque quando nós gostamos do que fazemos, nós nos sentimos felizes, não é? Nós nos sentimos importantes e realizados. Ao contrário, se não fazemos o que gostamos, podemos nos frustrar, nos decepcionar. Mas aprendemos na doutrina que todo trabalho é importante. Então, para nós que temos essa visão do espírito, do conhecimento, nós aprendemos com todas as tarefas. Não existe tarefa mais ou menos importante. Existe a tarefa que nós escolhemos naquele momento, naquela encarnação, para que nós possamos evoluir, crescer. Mas é importante considerar a vocação, o talento, o amor, a vontade que se tem, né? Que nós possamos conhecer a nós mesmos, nos questionar: o que é que eu tenho vontade? O que é que eu trago em mim? Qual é a minha vocação? E é importante que os pais, aqueles que estão perto, apoiem os jovens naquilo que eles realmente gostam e procuram fazer. A questão 385 do Livro dos Espíritos, que foi citada por Chico Xavier, nos lembra também que muitas vezes a fase da infância é aquela em que o espírito encarnado não se lembra do que foi em outras vidas, não traz muitos defeitos, né? Não se liga muito nos problemas, não tem aquela inquietude dos jovens,
porque é aquela fase em que o bebê vem necessitando dos cuidados da mãe para justamente despertar nos pais esses cuidados. Então os pais começam a dar muita atenção, muito carinho às crianças, mas à medida em que aquela criança vai crescendo, entrando na sua adolescência, começam as discussões, os desentendimentos, porque os jovens começam a mostrar mais os seus defeitos, né? Aqueles que eles já trazem de outras encarnações, aqueles que como espíritos eles estão lutando para vencer, não é? Então é neste momento que muitas vezes começam os conflitos na família, né? Mas como nós dissemos, precisamos entender que é uma fase de transição, de inquietude, em que o corpo, a mente, o espírito está ali se questionando, buscando entender o seu caminho, buscando entender quem realmente ele é e qual é o papel dele. E sofrendo aí cobranças da sociedade, né? Da escola onde ele vai, dos amigos. Existe aquela preocupação em ser alguém importante para os amigos, né? Então, é uma fase em que muitas vezes acontecem esses conflitos. Um trechinho aqui desta pergunta 385. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então é preciso prestar atenção desde a infância naqueles defeitos, né? Estimulando a criança a ser solidária, cooperar com os colegas, a não ser egoísta, a não ser orgulhosa, né? Porque muitas vezes a criança não aceita que perde, que perder faz parte e quer ganhar em todas. Então é preciso saber ensinar a humildade, a solidariedade, tentar ali trazer os ensinamentos de Jesus. Mas para isso precisamos estar lendo o Evangelho e precisamos estar dando também os nossos exemplos, não é? Porque o que fala mais alto é a forma como nós agimos, é aquilo que nós falamos, principalmente o que os casais falam, não é? Então, se eu estou falando algo, conversando com o meu marido, ou eu estou conversando com alguém, os meus filhos estão ouvindo, as minhas atitudes, aquilo que eu estou fazendo, estão servindo de exemplo, não é? Então, temos ali mais uma questão, que é a do progresso. Para que haja progresso e que o espírito possa evoluir, o Livro dos Espíritos nos coloca uma questão: combater o materialismo. Então, toda vez que nós brigamos, ou que nosso filho briga e se apega demais a algo, toda vez que o lado material começa a sobressair, precisamos utilizar o conhecimento da nossa doutrina. Tudo que nós temos é passageiro. Não vale a pena brigar por um objeto, pelo material. Não vale a pena querer passar a perna em alguém, não é? Querer roubar de alguém, querer tirar de alguém. Esse ensinamento começa na infância, porque o material fica, nós só levamos conosco o nosso conhecimento. E hoje muitos jovens já despertaram para isso, né? Já estão preocupados principalmente depois dos 30 anos, né? Dos 30 aos 35, foram feitas pesquisas sobre isso. Quem quiser pesquisar lá no programa da TV Mundo Maior, existem algumas entrevistas mostrando que os jovens de 30 a 35 estão mais preocupados com aquilo que eles são: estudar, cuidar da sua saúde, ter conhecimento. E aí, vindo em contra ao que nós falamos, nós percebemos que existe uma evolução aí, né, no pensamento, porque o conhecimento nós levamos, o material nós não levamos, mas lembrando
a questão 800 do Livro dos Espíritos, as ideias se modificam pouco a pouco. É preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação acontece com o tempo, gradual e progressivamente. Então, nada vai ser feito de um dia para o outro, mas aos poucos nós vamos melhorando, evoluindo, não é? Temos aqui um artigo que fala da importância de levar o conhecimento espírita às crianças e aos jovens, onde o espírito de Amélia Rodrigues coloca assim: a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Mas conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então é preciso semear no coração das crianças e também dos jovens a boa semente, o ensinamento do nosso mestre. O jovem é um espírito em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. A juventude é um período propício à reflexão acerca da vida e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios, mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima e ao cultivo de atitudes responsáveis por meio do seu livre-arbítrio, do reconhecimento da lei de causa e efeito. Então, olha os pontos a serem trabalhados em nossa doutrina: o autoconhecimento, a reforma íntima, a consciência do bom uso do seu livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Nós podemos trabalhar isso com os nossos jovens. Agora, alguns pontos que nós podemos destacar, que nós podemos utilizar a favor. Podemos utilizar a arte, a criatividade, a música, o esporte, o teatro, não é? Algo que eles gostam e através dessas disciplinas nós podemos estar trazendo também o ensinamento. Nós temos aqui um comentário sobre a felicidade e infelicidade, em que no Livro dos Espíritos, nas questões 928, Kardec comenta que é importante desenvolver o amor próprio, o auto-amor, porque gostar de si mesmo, né, nos torna felizes. Então, quando nós tratamos os nossos jovens com amor, fazendo com que eles se valorizem, com que eles se amem, né, incentivando, nós auxiliamos para que ele seja futuramente alguém mais feliz. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, coloca para nós que o amor é o mais eficaz processo psicoterápico que existe ao alcance de todos. Então, segundo Joana de Ângeles, o melhor tratamento é o amor. E ela tem uma frase aqui bem marcante para nós: da compreensão fraternal vem o sentimento solidário, a amizade, a não exigência de torná-lo o que ele ainda não consegue ser, terminando por amá-lo. Então nós percebemos aqui que Joana de Ângeles coloca para nós que o amor é o melhor processo psicoterápico, mas esse amor está ligado à compreensão, né, ao fato de entendermos que nem sempre aquele que nós amamos, o nosso filho, aquele jovem que está conosco, nem sempre ele é capaz de compreender o nosso ponto de vista naquele momento, porque não viveu as nossas experiências, não é? Então, é justamente esse amor que compreende que o outro não precisa ser como eu, ou que o outro não compreende aquilo que eu compreendo, ou que o outro tem uma visão diferente. Muitas vezes nós gostaríamos
que aquele jovem fosse algo que nem ele consegue ser ainda, porque ainda não chegou a esta compreensão. Então, cuidemos da forma como exigimos. Ao mesmo tempo que devemos ensinar o respeito, né, e a disciplina, falamos aí em disciplina com amor, porque sem o amor não vai valer a pena, né? São só informações, palavras jogadas ao vento, não é? Já dizia Paulo de Tarso, né? Que o amor é a nossa principal tarefa aí, né? E sem amor eu nada serei, né? Então, a mensagem que nós queríamos passar era essa. Falamos sobre a juventude, porque no dia 13 de novembro nós comemoramos o Dia do Jovem Espírita, né? Esse dia foi instituído pela Federação Espírita Brasileira como o Dia do Jovem Espírita, desde o dia 13 de novembro de 1949. A mensagem que nós queríamos trazer era essa. Nós contamos com a colaboração de vocês, temos aí no chat um espaço para que vocês indiquem livros, coloquem um comentário, uma frase, é de vocês. Fiquem à vontade para estar escrevendo, colocando sua sugestão. Nós vamos ao encerramento e ao final. Antes do encerramento, nós queremos convidá-los. Este sábado temos o Preto Velho, né? Então, agende pelo telefone da nossa casa, agende a sua presença aí no Preto Velho, venha até a nossa casa conversar. Nós estamos com a Escola de Médiuns aberta para o ano que vem, quem quiser fazer sua inscrição, venha até a nossa casa, e precisamos dos itens da cesta básica para que seja entregue às famílias neste Natal. Então, entre na nossa página da Fraternidade do Amor, que vocês vão ver os itens que são necessários para a cesta básica. Gente, nós vamos encerrar com a oração dos jovens. Mas antes, fechamos os nossos olhos, agradecendo a Deus por este momento em que pudemos estar ligados aos nossos mentores, ao plano espiritual, que trazem para nós esta tranquilidade, essa serenidade, que neste momento uma luz possa estar nos envolvendo o nosso lar, toda a nossa família, graças a Deus, e vamos vibrando, doando todo o nosso amor, vibrando pela paz no mundo, pela paz no Brasil, por todas as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, por todas as religiões em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, pelo amor que possa estar presente em nossas ações, em nossas atitudes. Vamos vibrando, especialmente pelos nossos jovens, deixando muitas vibrações para que o plano espiritual leve onde for necessário neste momento, vibrando pela nossa casa, a Fraternidade do Amor, e vibrando por todos aqueles que neste momento precisam de tranquilidade, de fé, coragem e esperança. E assim, vamos encerrar com a oração que foi psicografada por Chico Xavier, do Espírito Neio Lúcio. Oração dos jovens. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço. E, Senhor, não nos deixes sem tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustentando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não convertamos em simples joguetes da maldade e da disciplina. Dirige-nos os impulsos, para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal,
Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvarmos felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Assim seja. Nós agradecemos a todos, pedimos que neste momento a equipe de Dr. Bezerra visite todos os lares e envolva a todas essas pessoas, esses nomes que foram colocados no Instagram, no Facebook, que possa estar envolvendo a cada uma dessas pessoas em uma luz de conforto, de cura, de fé, de esperança, fluidificando as águas e os alimentos de todos esses nossos irmãos, estejam em seus lares ou nos hospitais. Vamos deixando novamente vibrações de muito amor por todos nós, amigos, familiares, e especialmente para a nossa juventude, que ela esteja em nós, esteja em nosso coração, e que possamos nunca esquecer que também somos jovens. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. Boa noite a todos.